A paz, meus queridos. Nós estamos aqui no lançamento da Frente Parlamentar Evangélica no estado de Santa Catarina. Cremos que é um marco da Igreja Evangélica no Brasil, no nosso estado. É isso, né, apóstolo? Exatamente. Cremos que Deus vai levantar homens que vão fazer a diferença no estado de Santa Catarina. É isso aí. Conosco está o pastor Felipe, pastor Alfeu. Presentes, senhoras e senhores, uma boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início ao lançamento da Frente Parlamentar Evangélica. A presente Frente Parlamentar é instituída na Assembleia Legislativa por requerimento do excelentíssimo deputado estadual Jair Mioto. Então, é um momento importantíssimo e, às vezes, as pessoas podem pensar assim que a nossa frente ela é somente em função do cunho ideológico, dos princípios cristãos, mas esse é o ponto mais importante. Mas não é só isso. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo 144, verso 12. Diz assim: para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Aqui eu vejo a bênção da família. Versículo 13, para que as nossas despensas se encham de todo provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Aqui eu vejo a bênção na área financeira, na economia do país, da nação. E segue o texto, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Aqui eu vejo a segurança pública. E encerra no versículo 15 dizendo: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Então aqui nesse texto está exemplificando, quando nós servimos ao Senhor, quando honramos os princípios cristãos, a bênção da família, a bênção da segurança, a bênção na economia, da provisão, e também cita um personagem bíblico, Mordecai ou Mardoqueu, em Esther, capítulo 10, versículo 3, diz o texto: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, mas agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Então a nossa frente, ela é inclusiva. É princípios cristãos, mas também é saúde, é educação, é infraestrutura, é melhoria da qualidade de vida, é assistência social que nós fazemos tão bem. Então é um todo, para deixar bem claro que a nossa frente tem toda esse escopo de trabalho, né, pela liberdade, e por tudo aquilo que nós podemos fazer para que o nosso país, o nosso estado, seja cada dia uma nação, um estado melhor. Acho que podemos ficar em pé, sabe? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá
me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor neste lugar, o nome dele mais alto que você puder. Dá ele honra e glória por este momento. Em que pese que é óbvio que a igreja é feita por homens, e homens são falhos, e a Bíblia nunca omitiu nada. Se você observar, a Bíblia mostrou as falhas, inclusive, de muitos homens de Deus, mas também o conserto que eles fizeram. Eu, quando tinha 9 anos de idade, num dia só eu fiz 13 furtos. E a maioria dos furtos era para comer, eu não tinha que comer em casa. Eu lembro da minha mãe batendo de porta em porta, pedindo o pastor Douglas se os vizinhos tinham algo para dar para os 4 filhos dela não morrerem de fome. Então, quando eu lembro até que muitas vezes a gente tomava água com açúcar à noite para encher o estômago, para não dormir de barriga vazia. Até que um dia minha mãe encontrou uma igreja. E na época a perseguição era tanta, porque existia a igreja oficial, né? O catolicismo, então a família toda contra. Isso foi em 1980. E a minha mãe foi liberta na igreja, né? Tinha situações do mal na vida dela, foi liberta. E meu irmão foi curado. Eu pensei, minha mãe ficou doida agora, virou crente. Eu gostava de futebol, gostava de assistir televisão, e naquela época muitas igrejas tinham uma visão meio limitada das coisas, inclusive a igreja a qual pertenço, né, que não podia isso, não podia aquilo. Graças a Deus que hoje a gente ampliou, né? Dizia que a bola era a cabeça do diabo. Eu digo, mas aí tem que chutar, né, mãe? Meu Deus do céu. E hoje a gente entendeu que a gente não se omite nessas situações, mas a gente ocupa território. Com 10 anos eu fui para a igreja, e foi o que mudou minha vida. Porque quando eu cheguei lá, eu ouvi um pastor jovem, 25 anos. Todo mundo dizia assim, esse menino e os 3 irmãos dele não prestam, não servem para nada. Eu já tinha ido para a delegacia de polícia 2 vezes, o delegado é meu amigo, parceiro. E o pastor falava, todo mundo dizia, esses meninos são os capetinhas, o futuro deles é caixão ou cadeia. E eu ouvi um pastor, quando eu cheguei na igreja, um pastor diz assim, Deus te ama, Deus tem um propósito com a sua vida, Deus tem coisas maravilhosas, Deus tem um futuro para você. E eu, com 10 anos de idade, eu pensei assim, poxa, aqui é diferente. Quando todo mundo diz que eu não presto, que não tem futuro, que sou isso, e alguns palavrões que eu não posso repetir aqui, eu entrei num lugar que existe um Deus que me ama, que quer fazer algo por mim, que eu posso ser alguém no futuro. Eu acho que eu vou ficar aqui. E foi o que deu jeito na minha vida. Por isso, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta nas igrejas, mas eu creio que a igreja é a resposta para a sociedade. Eu creio que Jesus Cristo é a resposta para a sociedade. E Ele nos deu, claro, o livre-arbítrio, cada um pode tomar sua decisão, fazer o que quer da sua vida, mas que nos dê o direito de continuar sempre pregando e levantando bem alto o nome do Senhor Jesus, e cada um na sua denominação, também na sua fé. Eu quero deixar esse testemunho, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui hoje. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo trono, sobre todo trono é o Ele é digno de louvor, diga.